Parlamentares elogiam a atuação do ministro Paulo Guedes, mas acreditam em desgaste após a sessão da CCJ de ontem. Áudio e vídeo, Brasília, Levi Guimarães. A tumultuada audiência do ministro da Economia Paulo Guedes na CCJ da Câmara pouco ajudou o governo a conquistar apoio para a reforma da Previdência. Foi o que disseram a maioria dos líderes partidários da casa. A atuação do ministro foi elogiada por parlamentares de centro e centro-direita, além dos governistas. Mas eles acreditam que a sessão provocou um desgaste desnecessário para Paulo Guedes, como afirma o líder do DEM, deputado Elmar Nascimento. Se não piorar, melhorar que não vai. Vamos aguardar aí, mas esses embates desnecessários que foram antecipados, que já ocorreram hoje na Comissão de Constituição e Justiça, não traz nada que vá melhorar o relacionamento político capaz de fazer com que a reforma vá fluir. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que acompanhou pessoalmente a maior parte da sessão, disse que Paulo Guedes foi bem e minimizou as faíscas com deputados, citando a pouca experiência do ministro em debates na casa. O vice-líder do governo, deputado Darcísio Peronde, do MDB, destacou a firmeza do ministro, afirmando que o debate ainda vai se aprofundar. Está preparadíssimo. Agora respondeu com muita segurança. Mas a discussão hoje é da constitucionalidade. O cálculo atuarial, amanhã nós vamos discutir na comissão especial. Deputados de oposição disseram que faltou a Paulo Guedes maior clareza nas respostas e apresentar dados e planilhas cobrados por eles. Pivô da confusão no fim da audiência, o deputado Zeca Dirceu, do PT, criticou a postura do ministro. Eu disse o óbvio, que ele é duro, que ele é tigrão com esse pessoal, e a reforma sacrifica esses, quem ganha de 1 até 3 salários mínimos, quem vai pagar a conta, e ele é mole quando se fala dos rentistas, dos especuladores, dos banqueiros. Tanto é que veio apresentar uma reforma da Previdência, uma grande prioridade do país, sem discutir reforma tributária. Nesta quinta, a CCJ deve receber grupos de juristas favoráveis e contrários à reforma da Previdência para discutir a constitucionalidade da matéria. Após a cansativa sessão da quarta-feira, a expectativa é de quórum bem mais baixo. De Brasília, Levi Guimarães. Professor. Ele mente, o Zeca Dirceu, ele não falou mole. Ele agrediu o ministro com expressões, uma expressão que na linguagem comum aí de meio de baixo nível, de baixo calão. Ou seja, chula. Ele agrediu, chula, uma linguagem chula. Ele não falou mole, ele está mentindo. Ele é um marginal, Zeca Dirceu é marginal, filho de um criminoso, José Dirceu. É mentira o que ele está dizendo. Ou seja, ele não sustenta o que ele disse, né? Com relação à falta de clareza no ministro apresentar a proposta, teve muita clareza, todo mundo entendeu. É um equívoco dizer, eles estão mentindo. Teve clareza, ele expôs, respondeu as questões técnicas, todas elas, com a maior boa vontade. Então, não vamos mentir. Ele fez o que deveria fazer no campo econômico. Ele apresentou, tal, defendeu, e tem que defender. Agora, a questão foi um encaminhamento político, porque essa é uma decisão política, não é uma decisão econômica, tal. Em alguns momentos, o ministro perdeu, antes do incidente final, perdeu um pouco o controle, mas é natural, você está durante 8 horas, nem no banheiro ele tinha ido, quando até teve um momento que ele parou às 7 horas e ele falou, olha, eu preciso sair porque agora só tomando água eu não posso continuar. Mas não havia da bancada do governo as pessoas que defendessem a proposta e defendessem o ministro. Ele ficou isolado, absolutamente isolado. Então, é difícil, ele estava com todos os seus assessores lá e sendo bombardeado. Chega uma hora que ele se irritou algumas vezes. E na última vez, ele se irritou. Ele poderia, no caso da agressão do Zeca Dirceu e dessa história do Tchutchuca, ele poderia até buscar uma saída na base da gozação, dizer que ele não conhece essa expressão, se Tchutchuca era com o deputado, que isso não era com ele, o deputado estava olhando no espelho ao falar isso. Ele podia ter feito uma gozação, mas eu entendo também que ele estava cansado e irritado por ter ficado isolado. Rodrigo Maia disse que a falta de experiência dos que estavam na Comissão de Constituição e Justiça. Eu disse aqui isso há semanas, né? Um deputado de 27 anos de primeiro mandato, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, no momento tão grave que o país vive. E o relator de primeiro mandato, que é isso? Ia dar tudo errado. E olha, importante é a comissão especial, porque a CCJ passa. A questão que tem a ver de uma aritmética muito simples, se a oposição tiver no plenário, que não é o caso ainda, né? 206 votos e o governo tiver 307, o governo ganhou, mas não levou. Deu para entender? Se o governo tiver 307 votos
contra 206, portanto uma vitória confortável, o governo não leva. Por quê? Porque ele precisa de um quórum constitucional, que é, nesse caso, são 513 deputados, no mínimo 308 votos. Então, tem de entender que a oposição faz o seu jogo. Agora, é fundamental o governo fazer o seu jogo. Então, o presidente da República tem de entrar em campo. Primeiro, e eu estou falando com responsabilidade, porque eu sei da importância disso para o Brasil, e não é ficar jogando confete que não muda a conjuntura. O que muda é pôr o dedo na ferida e buscar curar essa ferida. Ele precisa conhecer a reforma. Eu sugiro ao ministro Paulo Guedes, faça um briefing, 4 páginas, das questões essenciais da reforma. 4 páginas, não precisa mais que isso. Chame o presidente da República, faça como um bom professor, e ele é. Paulo Guedes também é professor. Apresente isso para o presidente. Ao conversar com as bancadas, ele tem de mostrar essas 4 páginas e explicar, e isso é central, de que não é só falar que se não for aprovada a reforma as contas públicas estouram e o Brasil vira uma Grécia. Ninguém aguenta, precisa dar dados e convencer as pessoas e ter vontade de fazer política. Não é estigmatizar a política. O que acontece? Estigmatizar a política é derrotar a reforma. Abandone o Twitter, presidente. É um conselho. Abandone o Twitter. Abandone as lives patéticas. Né? Faça política, levante cedo, acorde, levanta cedo e vai dormir tarde. Volto a dizer, tá aqui, ó, no computador, 16h30, último compromisso, não dá, né? Não dá. Mude esse ministério enquanto há tempo. Cadê o laranjal do ministro do Turismo? Tá lá. Marcelo Álvaro Antônio, né? Tá lá, nós estamos na tela com a agenda para dizer que eu não estou mentindo, que eu sou historiador, eu trabalho com documentos, né? Eu sei fazer crítica externa e interna, né? Passei na universidade estudando graduação, bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado. Eu não cheguei ontem nesses assuntos. Conheço essa história, né? Então, a questão é que o presidente precisa fazer política, conhecer bem a reforma da Previdência, ter ela como sua, não achar que é um ônus, como o senhor disse. Eu não queria fazer, mas sou obrigado a fazer isso, não se diz. Conhecer, dominar os dados, é fácil, 4 páginas, chama o pessoal, conversa mesmo, convença, né? Essa questão é central. E mude o seu ministério. Expulse do MEC o sujeito que não fala português, que agora quer censurar livro didático. Expulse do Itamaraty o Ernesto Araújo. Eu converso com embaixadores, converso com gente do Itamaraty todo dia. As pessoas estão desesperadas, né? Coloque gente boa no governo. O Brasil tem tudo para decolar. Agora precisa de uma boa tripulação e um bom piloto.